Olá, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Café com Ciência. Tchim. O café tá gelado, né? O café já tá gelado. Tá. Vamos lá, gente. O tema de hoje é efeito estufa. É. O que é o efeito estufa? Efeito estufa? Bom, vamos imaginar que a gente tivesse uma estufa pra plantar moranguinho, entendeu? Exatamente. Então, os moranguinhos estão dentro daquela estufa. Qual a função do sol? O sol vem, bate nela, aquece os morangos lá dentro, mas não superaquece. Ele... A radiação é expelida. Isso seria um exemplo. A parte teórica é... A função do Sol, para começar, além de manter o nosso planeta aquecido nesse caso, ele funcionaria como... Gente, a luz solar é essencial. Sim, tá? a gente não vive. As plantas precisam do Sol para fotossíntese, que é como elas produzem açúcar para o seu metabolismo. Nós precisamos... O Sol é importante para nós por alguns motivos. Por exemplo, a síntese de vitamina D no nosso organismo é principalmente via luz solar. Isso. Ele influencia no ciclo circadiano do nosso organismo, que é o quê? O momento em que a melatonina, que é o hormônio do sono, é degradado. Isso. No Pela final da manhã. tarde. Não, pela manhã. Ah, é? É. Ele começa a ser produzido à noite, Isso. você dorme. Quando a luz do sol começa a atingir a superfície, quando você tem contato com a luz do sol, você abriu sua janela, Parou. o hormônio começa a ser degradado. Ah, entendi. Porque você não precisa mais, você vai isso ficar mesmo, acordado. isso. Ah. Ele volta a ser produzido à noite quando a luz do sol vai embora. Diversos processos da natureza precisam da luz do sol. A temperatura do nosso planeta é muito importante para a existência de vida e o sol está relacionado com isso. Isso A mesmo. radiação vem até o nosso planeta, aquece ele através da atmosfera, aquece, bate na superfície, mantém a superfície aquecida. Uma parte dessa radiação já é repelida, volta para o espaço. A outra entra e bate e acontece um efeito quase como se fosse um W. É, isso Ela mesmo. entra, bate na superfície, volta para a atmosfera reflete ela de volta para dentro, até que ela finalmente consegue sair. Mas... Esse processo mantém o nosso planeta quentinho. Ah, mas por que de noite não fica muito frio? A umidade do solo. Durante o dia, a superfície é aquecida. Durante a noite, a temperatura do solo mantém aqui a nossa atmosfera, né, a estratosfera aqui, aquecida o suficiente para nós. De madrugada, a temperatura tende a cair ao longo da noite, é por isso que a temperatura à noite cai. E de manhã o sol nasce novamente, volta ao processo de aquecimento. Porém, no efeito estufa, a luz do sol entra e não consegue sair. Não sai mais. Ou ela bate na atmosfera, ela é até refletida para fora, porém a atmosfera superaquece. Não consegue. Daí nós voltar. temos alguns problemas, né? Se superaquecer aqui a região onde nós moramos, onde nós vivemos, por exemplo, se superaquecer o oceano, nós teremos um problema sério com formação de tempestades tropicais severas. Em outras palavras, ciclones extratropicais, furacões. Que é o que anda acontecendo com mais frequência. Por que no Brasil nós não temos a incidência de furacões? Porque o Oceano Atlântico não atinge a temperatura suficiente para que nós tenhamos isso. Ainda. Isso. O oceano precisa chegar a 27 graus, acima de 27 graus, para ter a formação de um ciclone, de um furacão, perdão. Isso. O Oceano Atlântico não atinge, aqui na nossa costa, ele não atinge essa temperatura. Se a atmosfera superaquece, porque nós temos ali poluentes como sulfatos e nitratos, eles formam um cristalzinho, o núcleo de um cristal, e em volta a água condensa para a formação de nuvens de chuva. Só que por conta desse núcleo com outras moléculas, esse cristal fica muito brilhoso. Ele reflete igual um cristal Swarovski. Ele reflete a luz para fora da atmosfera. Só que a atmosfera em si fica muito quente. Não ocorre a formação de nuvens. E aí a gente não tem? Chuva. Nós teríamos períodos de secas
terríveis, ou então tá vendo que são dois extremos, ou uma seca terrível, ou uma tempestade terrível. Isso. Esses são os perigos do efeito estufa em si para o planeta. Sem contar que, superaquecendo a superfície, alguns seres vivos não conseguem sobreviver. Nós temos bactérias que participam ali do ciclo do nitrogênio, da degradação de matéria orgânica na natureza, que são muito importantes para o ciclo do carbono e para o ciclo do nitrogênio. Do processo de decomposição. Eles precisam estar numa temperatura correta. Bactéria micro-organismo no geral, são bichinhos sensíveis. Eles precisam da temperatura correta para eles trabalharem. Acima, ou muito abaixo, eles não funcionam. Você sabia que os répteis também estão sofrendo com isso, né? Porque o que influencia no sexo dos répteis é a alta temperatura ou a baixa temperatura. E o que está acontecendo? A temperatura mais altas influenciam para nascer fêmeas, temperaturas mais baixas, machos. Só que agora o que está acontecendo com a temperatura? Alta. Ou seja, está influenciando também na reprodução dos répteis. Só nasce fêmea, como é que eles vão reproduzir? Complicado. Então, são fatores que precisam ser balanceados. A temperatura média global nas últimas décadas tem se elevado. Vale ressaltar que, geograficamente, nós ainda estamos numa era do gelo. Isso. Né? Em teoria, nós estamos numa era do gelo. Nós temos 2 polos do planeta Terra congelados o ano inteiro. O Polo Norte e o Polo Sul, né? A Antártida e o Ártico estão congelados o tempo todo. Estão diminuindo, mas ainda estão congelados. Inclusive, reportagens recentes mostram vegetação na Antártida. Já? Sim. Conta do aquecimento. Por conta do aquecimento. E daí nós temos espécies também ameaçadas de extinção, como por exemplo o urso polar no Ártico, os pinguins na Antártida. Os oceanos subindo a temperatura, muitos animais não vão conseguir sobreviver. Não. Para vocês terem uma ideia, algo assim mais acessível, o peixinho lambari, que tem abundantemente nos rios aqui do Brasil. Acima de 32 graus, se eu não salvo engano, ele não sobrevive. E as temperaturas já estão começando a aquecer. Nós estamos chegando cada vez mais perto dos Isso. 30. 32, 33, as enzimas que protegem o peixe contra radicais livres param de funcionar. E aí o peixe começa a sofrer com problemas que nós, seres humanos, já estamos mais acostumados. Colesterol, essas coisas nós estamos mais acostumados porque a gente já vem estragando o nosso organismo há mais tempo. O peixinho não. Coitadinho do peixe. A incidência de chuvas ácidas também é por conta do efeito estufa. Nós temos aí a formação de alguns ácidos com enxofre nas nuvens, que quando ela chove, o pH da chuva fica muito baixo, então é a chuva ácida. Sim. E o que leva esses poluentes até a atmosfera? O que leva? Muita coisa. Indústrias emitem fuligem. Carros. Aerosóis. Aerosol. Os carros diminuíram muito, mas nós temos carros ainda muito Sim. antigos em circulação que são um problema. Por isso que eles estão criando agora os carros elétricos. Por isso eles estão criando os carros elétricos. Eu não lembro o nome da peça, o catalisador? Catalisador. Do carro reduz a emissão de gases, né? Nós tivemos avanços, né, da década de 70 para cá, desde que os cientistas começaram a chamar muita atenção da presença do buraco na camada de ozônio. Ele diminuiu muito. Está quase resolvido, acredita-se que em breve ele estará resolvido. Porém, a atmosfera continua aquecendo. O planeta continua aquecendo. O buraco na camada de ozônio era um problema? Era, mas ele era parte do problema. Nós ainda temos outros que precisam ser resolvidos. Ainda temos muitos compostos na atmosfera que não precisavam estar lá e que não podiam. Gases que superaquecem a atmosfera, como o óxido nitroso, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, e o metano, que todos os seres vivos produzem. Sim. O metano de origem orgânica, sozinho, não conseguiria acabar com a atmosfera, gente. Tá? Nenhum ser vivo produz tanto metano assim. Mas nós temos a liberação de metano porque o ser humano produziu muito lixo. Nós temos uma decomposição
aceleradíssima, né? Tem muita Sim. coisa em decomposição liberando metano na atmosfera. O metano é mais seguro que ele seja queimado antes de ser. Antes que ele chegue na atmosfera. Nós temos uma produção exacerbada de metano no planeta. Sim. Então, sim, o efeito estufa é um perigo no momento. Ele é importante para a manutenção da vida, mas ele está exagerado, ele é um perigo para a vida no momento. Vale aí sempre aquela conscientização, né? Reciclagem, muito importante. Muito importante. Reciclar é necessário. Descarte correto de materiais perigosos é Isso. muito importante. A poluição das águas é algo que precisa parar. E o consumo de combustíveis de fontes, a obtenção de energia por fontes não renováveis também. Muito importante que seja parado. E é isso. Esse foi o Café Consciência de hoje. Meio triste, um Café Consciência com notícia ruim. Mas é um assunto importante. muito sério. Deixa o like. Aperte o sininho. Comenta no vídeo o que vocês querem nos próximos Café Consciência. Manda pro coleguinha. Se inscreva no canal. E até mais. Até mais, gente. Tchau, gente!